Aplicações, parte 1. Então, agora a gente vai fazer um pouco de aplicações de integrais. A primeira delas é área de funções. A gente já falou um pouco sobre isso, então a gente vai voltar a falar e fazer algumas coisas a mais, porque a gente só viu até agora quando f era uma função positiva. Mas e se a função tiver parte negativa? Se ela for assim e eu quiser calcular, por exemplo, essa área, tem como fazer? Como e onde entra integral nesses casos? Então, para começar, vamos revisar um pouquinho. Por exemplo, se eu quisesse calcular a área dessa função, essa função já é conhecida, função x², do ponto 1 até o ponto 2, ou seja, se eu quisesse calcular esse pedaço aqui de área. O que acontece? A gente fez aproximações por retângulos. Na primeira aula, a gente foi lá, desenhou alguns retângulos e descobrimos que a área ela era dada dessa fórmula. Se a gente pegasse um monte de retângulos, quanto mais retângulos a gente pegasse, melhor ia ser a aproximação da área e com isso a gente tirava a integral de a até b da nossa função, certo? Então a gente fez isso aqui na primeira aula de integrais, então a gente vai continuar usando esse tipo de ideia. Então reparem que por que a integral está relacionada com a área? Simplesmente por causa da ideia de somas, limite de somas infinitas, certo? Então, como é que a gente faz esse tipo de coisa? Vamos refazer esse exemplo para a gente lembrar como é que fazia. Escrever bonitinho, então, lembrando que se a função é positiva, a gente pode calcular a área simplesmente calculando a integral. Por quê? Justamente por causa daqueles retângulozinhos que a gente tinha. Então, nosso primeiro exemplo tá aí. Calcule a área da função f de x igual a x² no intervalo 2, 3. Primeira coisa é que a gente precisa lembrar que essa função é dessa forma. Primeira coisa que eu tenho que ver é que eu quero calcular a área entre esses dois valores aqui, ou seja, tudo que tem aqui entre o 2 e o 3. Então, como é que eu posso fazer isso? Reparem, primeiramente, que toda essa parte que eu quero calcular, ela está acima do eixo x. Se ela está acima do eixo x, como é que a gente pode resolver esse problema? Simplesmente calculando a integral, ou seja, a área da função vai ser integral de 2 até 3 de x² dx. Essa integral é super tranquila de resolver, ela é x³ sobre 3, em 2 em 3. Lembrando que faz tempo que a gente não faz integral definida, é f de b menos f de a, onde f é uma primitiva, nosso caso já está aqui, então é 3 ao cubo sobre 3, menos 2 ao cubo sobre 3, ficando a nossa conta como 27 menos 8 sobre 3, que dá 19 sobre 3. Então, o que a gente fica é que a área da nossa função, no intervalo 2 até 3, é 19 terços. E é somente isso mesmo. Então, a gente já tinha visto isso aqui, é mais um exemplo para a gente relembrar. Tá, mas e se a gente tirar essa condição de positiva? Como que vai ficar a fórmula de área se a gente não considerar a função só positiva? Vamos dar uma olhada. Então, se a função f for negativa, o que acontece? A gente vai ter que trabalhar com um módulo. A única diferença é o módulo. Lembrando sempre que quando a gente fala de área da função, a gente está nos referindo à área limitada pela função e o eixo x, certo? Então, é sempre pensando só até aqui o nosso eixo, tá? Então, isso é o que a gente diz área de função. É sempre da função até o eixo. E por que a gente vai ter que trabalhar com o módulo? Reparem que se a gente tivesse essa função, que é menos x², se a gente fosse construir os retângulos, eles seriam todos aqui. Por exemplo, de 0 até 1, eles estariam todos aqui de ponta cabeça até aqui no 0. E aí, o que acontece? Quando a gente fosse calcular a altura do nosso retângulo, a gente pegaria esse tamanho aqui,
que a gente não usaria ali menos 0,9 ou alguma coisa assim. A gente iria usar o 0,9. Então, por conta de que a nossa função ela está de cabeça para baixo, digamos assim, ela está negativa, a gente precisa usar algumas coisas em módulo. O problema é que a integral ela não consegue fazer isso automaticamente. Então, como é que a gente calcula a área de coisas negativas? A gente calcula a integral normal. A diferença é que quando a gente encontrar a integral, ela vai dar negativa. Bom, se eu calculasse esse valor aqui negativo, se eu quero ele positivo, o que a gente faz? Bom, coloca o módulo. Então, colocando o módulo em alguma coisa negativa, teremos de fato uma coisa positiva. Lógico, áreas tem que ser positivo. Então, é assim que a gente vai trabalhar. Então, é a mesma coisa, a diferença é que a gente precisa de módulo, porque a integral não consegue fazer essa mudança automaticamente. Então, a gente calcula a integral e depois passa o módulo nela. Vamos fazer esse aqui como exemplo. Calcule a área da função menos x² no intervalo 1, 2. Se a gente fosse olhar isso num gráfico, a gente teria a seguinte situação. Ó, aqui está a nossa função menos x² e eu quero de 1 até 2, exatamente esse pedacinho aqui, pintado de rosinha. Então, como é que a gente faz? Calcula a integral normal. Qual que é a integral de f de x dx no intervalo AB? Bom, isso aqui vai ser pra gente integral de 1 até 2 menos x² dx. Quanto dá essa integral? Menos x³ sobre 3 de 1 até 2. Lembrando que como é que calcula isso? Isso vai ser menos 8 sobre 3, menos, esse menos é da fórmula f de b menos f de a, e aí que a gente tem menos 1/3, por conta desse menusinho aqui. Então, a gente vai ficar como? Com menos 8/3 mais 1/3, isso vai dar menos 7/3. Como a gente já tinha imaginado, a nossa integral deu negativa, porque a gente está falando de uma função que é negativa. E o que acontece então? Assim, a área é dada por módulo da integral de 1 até 2 de menos x² dx, ou seja, módulo de menos 7/3. E isso é igual a 7/3. Então, é assim que a gente calcula as áreas de funções que são negativas, certo? Mas já fizemos o caso para se a função é positiva, já fizemos o caso para se a função é negativa. E se eu tiver alguma coisa um pouco mais complicada? Por exemplo, se eu quisesse saber a área dessa região aqui, isso e isso, como é que eu faço? Bom, tá aqui, mais uma vez, a importância da gente saber calcular raízes. A gente vai precisar calcular raízes pelo fato de que, uma vez que a gente calcula as raízes, a gente consegue determinar onde é a parte negativa e onde é a parte positiva. Ou seja, esse pedaço aqui de integral, esse A1, a gente vai simplesmente calcular a integral da nossa função no intervalo dado. Já para calcular esse pedaço, esse A2, a gente vai ter que calcular o módulo da nossa integral no intervalo dado. Então, a gente precisa saber calcular raízes. Calcular raízes é uma coisa muito importante. A gente já viu lá em derivada que a raiz da derivada, tanto a primeira quanto a segunda, tem várias aplicações. Aqui, a gente também precisa saber calcular raízes. Por quê? Porque para calcular a área, a gente tem que saber onde a função é negativa e onde a função é positiva. Então, como a gente faz desse jeito aqui? Quando a função tem parte positiva e parte negativa. Então, se uma função tem parte positiva e negativa, no intervalo AB, a gente tem que ter ele pronto, o que a gente faz? A gente primeiro encontra as raízes que pertencem ao intervalo. Não adianta muito a gente ter o intervalo AB e for calcular as raízes que estão para cá ou para cá.
a gente quer calcular só no intervalo AB. É a única parte que é importante para a gente, se a gente quer falar do intervalo AB. Além disso, definimos os intervalos onde ela é positiva e negativa e depois a gente calcula a área seguindo os outros dois exemplos. Ou seja, uma vez que eu determinei o A, determinei o B e, por exemplo, tenho duas raízes, x1 e x2, nesses intervalos aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva, eu preciso definir como que é a minha função. Por exemplo, ela poderia vir a ser assim, certo? Então, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva. Mas ela poderia ser diferente. Ela poderia fazer algo assim, negativo, positivo e negativo. Então, a gente precisa definir essas situações que a gente tem e depois, bom, parte negativa, calcula a integral e depois coloca o módulo, e a parte positiva, simplesmente a gente calcula a integral. Vamos fazer um exemplo para ver como é que fica. Está aqui o nosso primeiro exemplo. Calcule a área da função dada por f de x igual a x² menos 4 no intervalo 0,3. A gente vai tentar fazer sem olhar o desenho para ver se a gente consegue fazer tudo direitinho e entender qual que é. Bom, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai precisar encontrar as raízes. Então, eu vou pegar minha função e eu vou igualar ela a zero. Esse aqui é bem tranquilo fazer. A gente pode passar o 4 e o x passa como mais ou menos raiz de 4. E a gente vai ter que o x é mais ou menos 2. Repara que a gente encontrou duas raízes. A gente encontrou um x1 sendo menos 2 e um x2 sendo 2. E esse cara aqui, ele não nos interessa, porque a gente está no intervalo 1, 3. Então, agora, a gente tem dois intervalos. Uma vez que a gente encontrou as raízes, a gente tem dois intervalos. A gente tem o intervalo 0, 2 e o intervalo 2, 3. São esses dois intervalos que a gente tem. O que acontece nesses dois intervalos? A função é positiva ou negativa? Bom, a gente pega qualquer valor e substitui. Qual é o número que tem nesse intervalo aqui? Por exemplo, se a gente pegasse o x igual a 1, bom, o que acontece? A gente vai ter que f de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4, isso vai dar menos 3. Ou seja, nesse intervalo 0, 2, a nossa função f é negativa. Vamos ver o que acontece no outro intervalo. Pega algum ponto entre 2 e 3. Posso pegar, inclusive, o 3, se eu quiser. Vou pegar aqui o x igual a 3. O 2 não adianta, porque o 2 dá 0. Então, esse não dá. Mas aqui eu também poderia ter pego o 0. Não sendo a raiz que vai dar 0, que não nos ajuda, pode ser qualquer outro valor. Então, f de 3 vai ser 9 menos 4, que é 5. Então, em 2 e 3, f é positiva. Então, o que isso vai nos ajudar? Olha como é que vai ficar a nossa situação. A gente vai ter a seguinte área, então. Ela vai ser dada pelo quê? Pelo módulo da integral de 0 até 2 de x² menos 4 dx, porque essa parte é negativa, mais a integral de 2 até 3 de x² menos 4 dx. E tá aí, é essa conta que a gente vai ter que fazer. E isso daqui vai nos dar toda a área entre o 0 e o 3. Como é que vai ficar então? Eu vou fazer direto, vai ter x³ sobre 3 menos 4x, que é a integral da parte de dentro, isso em 0 e 2, fecha o módulo, mais essa integral eu não preciso pôr parênteses ou módulo, porque a gente já sabe que ela é positiva, então vai ficar x³ sobre 3 menos 4x em 2 e 3. Eu não posso juntar essas duas informações, não tem como resolver junto. Daqui a pouquinho eu falo para vocês por quê. Vamos continuar a nossa continha e depois a gente volta nisso. A área vai ser o quê? Módulo de 8 sobre 3 menos 8
substituir no 2. Se eu substituir isso aqui no 0, vai ficar menos da fórmula f de b menos f de a. Esse menos é esse. Parênteses, 0 ao cubo sobre 3, menos 4 vezes 0, e fecha o módulo. Mais 27 sobre 3, menos 12, menos da fórmula, 8 terços, menos 8. Tá, mas aqui deu a mesma coisa que aqui. Não tem problema. Aqui tem um módulo que nos impede de fazer essas duas contas juntas, certo? Então, como é que vai ficar isso daqui? Continhas separadas. Isso aqui tudo é 0, então eu nem vou me preocupar. Vou tirar o mínimo aqui. O mínimo é 3, vai ficar 8 menos 24. Fecha o módulo, mais... Bom, 27 por 3 é 9, então é 9 menos 12. Aqui eu vou ter menos 8 terços e aqui eu vou ter mais 8. Então, a minha conta vai ficar assim. A área vai ser igual ao módulo de menos 16 sobre 3, por conta da diferença ali em cima, mais, bom, aqui eu tenho 17 menos 12, 5. Então, é 5 menos 8 terços. O módulo desse daqui a gente já conhece, isso é 16 terços, mais 5 menos 8 terços, e a gente vai ter o quê? Área igual a 8 terços, mais, bom, em vez de escrever 5, eu vou escrever já 15 sobre 3. 15 sobre 3, mesma coisa que 5, mas nos ajuda já com o mínimo. Ou seja, a nossa área vai ser 23 sobre 3, que vai ser a área total do que a gente está calculando. Em outras palavras, é essa área aqui que está rasurada nesses dois lugares. O que a gente fez? Esse daqui é essa área aqui e essa diferença aqui dá o valor dessa área aqui. Então, reparem que, como ela era negativa, a gente precisou do módulo para manter ela positiva. E por que a gente não pode fazer junto? Porque essa área 1 aqui, ela daria um resultado positivo sem o módulo. E essa área 2 aqui, se a gente só calculasse a integral, essa integral ela teria um sinal de negativo. E quando eu juntasse essas duas informações, a gente iria estar tirando um pedaço de área. Ou seja, a gente pegaria essa quantidade aqui e a gente estaria tirando essa quantidade aqui, o que não faz sentido. Um exemplo bem interessante disso é se a gente olhasse para a função seno. A função seno é essa daqui. Se eu pensasse em calcular essa área aqui, que é positiva, bom, simplesmente calcularia a integral normal. Se eu fosse calcular essa parte aqui de baixo, a gente simplesmente calcularia a integral e colocaria um módulo. Por que que a gente não pode tirar esse módulo? Pensa que eu quisesse calcular a área dessa parte inteira, ou seja, esse pedaço mais esse pedaço. Lembrando que é sempre entre a função e o eixo, tá? Por isso que aqui é a partezinha de cima e aqui é a partezinha de baixo. O que acontece? Esses dois espaços aqui, tanto esse daqui quanto esse aqui, eles são exatamente iguais, ou seja, eles têm a mesma área. Se eu simplesmente calculasse a integral de 0 até 2π de seno de x dx, olha o que aconteceria. A área e integral é a mesma coisa. Não necessariamente. Integral do seno é menos cosseno x. Se a gente colocasse nesses dois intervalos, a gente teria menos cosseno de 2π menos cosseno de 0. E isso aqui iria ficar o quê? Menos quanto vale o cosseno de 2π? Cosseno de 2π vale 1. Menos com menos dá mais. Quanto vale o cosseno de 0? Vale 1. Repara que a gente chegaria em 0. Por quê? Porque essa parte aqui, a integral dela dá menos 1, e essa parte aqui, a integral dá 1. Então, se eu fosse calcular a integral da função seno no intervalo 0, 2π, aí sim a gente tem como resposta 0. Mas, se eu quero falar sobre área,
eu preciso separar as raízes, porque a parte negativa eu terei que trabalhar com o módulo, eu preciso trabalhar com a parte positiva. Então tá aí, qual é o segredo? O segredo é exatamente seguir essa lógica aqui. A gente encontra as raízes, separa onde ela é positiva e onde ela é negativa, para a gente saber onde usar o módulo, e depois a gente calcula utilizando a integral, certo? Mas eu posso fazer separado, primeiro eu faço essa integral, depois eu faço essa integral, e só lá no final, quando eu estiver lá no finalzinho, eu somo os resultados? Perfeito, não tem problema nenhum. Você vai lá, calcula a área 1, calcula a área 2, e depois, qual vai ser a sua área? A soma das duas áreas. Não tem problema. Nesse daqui eu fiz direto. Às vezes eu faço direto, às vezes eu faço por partezinhas. Depende mais ou menos como é a integral. Então tá aí, a gente tem alguns exemplos. Mostrando a diferença entre calcular a integral e a gente pensar em calcular o que é a área. Então a gente tem que realmente cuidar disso. Os próximos exercícios desses, agora vocês já conseguem fazer sozinhos.